Oi pessoal, voltando aqui dessa vez trazendo para vocês mais um título de livro, dessa vez eu vou trazer dois livros, gente, com o nome de Laços de Família, mas que tem, como a gente sabe, homônimas, mas com temáticas bem diferentes. Então, gente, eu vou continuar essa saga, essa mini saga, depois da vinheta. E antes de a gente falar, antes de dar os serviços, gente, eu quero falar que eu sou com muito orgulho de ter lançado uma canção para a Vaiola ontem, aqui em Pedro Machado. É o meu primeiro livro, minha primeira novela, das 6 que eu já escrevi. Essa história aqui, eu espero que vocês gostem muito de Uma Canção para a Vaiola. A história começa em 1979, com uma discussão entre marido e mulher, acaba morrendo a mulher por circunstâncias misteriosas. Aí se passa 40 anos e aí aparece um Moacir para tentar escrever um livro de ficção, e aí ele usa o local de inspiração, justamente o local onde morreu a Vaiola Gutierrez, e depois de alguns percalços ele acaba dando encontro com a própria Vaiola. Esse livro você pode encontrar na Clube de Autores, na Amazon e na estante virtual. Terminado de apresentar o serviço, vamos agora finalmente falar sobre o vídeo. E antes de a gente falar sobre várias tramas com o nome de Laços de Família, mas com temáticas bem diferentes, peço para que vocês façam como todo youtuber faz: curta, compartilhe e se inscreva. O seu apoio vai ser muito importante para o crescimento do canal, para que eu possa criar mais conteúdos, para que a gente possa criar, e você também pode ajudar dando ideias e sugestões de pautas ligadas muito ao universo variado de conhecimentos gerais. E antes de a gente começar a falar sobre Laços de Família, eu queria deixar parar umas pontas. Por exemplo, na trama de Um Lugar ao Sol, da novela da Alicia Manso, estrelado pelo Cauã Raymond, eu esqueci de dizer, eu vou comentar melhor agora, que a morte do personagem Renato ocorre porque o Renato eu acho que ele vai resolver um problema no morro, só que ele não sabe que o irmão dele tinha uma dívida, porque teve um amigo do Christian que acabou indo para a cadeia, e depois ele foi lá resolver, ou tentar, acabou se dividindo para poder livrar o amigo dele. E aí o Renato, que tinha ido lá pro morro, acabou sendo morto, né? Então, só para não deixar solto, tá, gente? E é isso então, gente. Agora vamos finalmente falar sobre Laços de Família. E Laços de Família a gente sempre vincula a coisas muito próximas da gente, a coisas assim ligadas à família da gente. O nome já diz tudo: Laços de Família, aquele estreitamento entre pais e filhos, e às vezes com problemas e às vezes com seus dilemas também, com as suas alegrias, com seus, enfim, Laços de Família lembra isso, né, gente? E Laços de Família, olha só que coisa curiosa, e Laços de Família dá um título a um dos mais conhecidos livros de Clarice Lispector, famosa por sua literatura da introspecção, do fluxo de consciência. E é uma leitura difícil, né, da Clarice Lispector. Eu realmente tenho muita dificuldade com a pessoal. Essa leitura aqui é bem mais interessante, A Hora da Estrela, no sentido de digestibilidade, porque é digestivo, sabe? Porque tu consegue ler melhor. E A Hora da Estrela, consequentemente, mantém o fluxo de consciência, mas eu acho que é bem mais viável, né, gente? Não sei se alguém escutar, comente aí. Dito isso, Laços de Família, ela mantém a tradição do fluxo de consciência, dessa vez num conto. E a Clarice Lispector também era conhecida por ser uma excelente contista. E Laços de Família, na verdade, não foi um livro original dela. Na verdade, ela é uma coletânea de outros contos que a autora já tinha feito ao longo dos anos. Essas coletâneas foram reunidas num livro de nome justamente Laços de Família. Eram coletâneas que ela tinha feito para o Ministério da Saúde, para um livro do Ministério da Saúde, para um livro de contos da própria autora, para jornais. E aí, em 1960, eles reuniram todos esses contos
num só livro, de nome justamente Laços de Família, que constitui em 13 contos, gente. Até eu anotei aqui a cola para não me esquecer. Eu não sei se vou lembrar o enredo de todos, mas alguns vão aparecer de cabeça. Os 13 contos são Devaneios e Embriaguez de uma Rapariga, que é uma mulher lá, uma empregada de origem portuguesa, parece que está lá fazendo o serviço dela, e de repente ela deixa de fazer porque ela está pensando em outras coisas. O Amor, que é uma mulher que está lá muito presa à rotina, e depois ela encontra uma outra pessoa ali que também vai mudar o pensamento dela, né? Parece que se passa no supermercado, parece uma coisa assim, gente. Uma Galinha, a história de uma galinha que acho que escapa do abate, né? Uma coisa assim. A Imitação de Rosa. Temos também A Menor Mulher do Mundo. O Jantar, onde um homem passa o tempo refletindo e olhando para duas pessoas que estão jantando em um restaurante, gente. Preciosidade. Laços de Família, que dá justamente o título ao livro de contos. Começos de uma Fortuna. Mistérios de São Cristóvão. O Crime do Professor de Matemática. E o Búfalo, que é de uma mulher que tenta ver o lado negativo da vida das pessoas nos animais, mas ela acaba vendo a vida amorosa dos animais no zoológico. E um dos contos que eu não citei aqui, gente, eu deixei por último, foi o Feliz Aniversário. Essa é a grande curiosidade. Porque Feliz Aniversário é um dos contos do livro Laços de Família que foi adaptado para a televisão no Brasil Especial, na Terça Nobre, lá nos anos 90, acho que 1994. E quem fazia a personagem título, a personagem que era alvo da família, era justamente a saudosa e também sarcástica Dercy Gonçalves. Então, esse foi um dos únicos trabalhos de Laços de Família, que eu, salvo engano meu, que foi adaptado para a televisão. Esse é o Laços de Família de 1960, que o livro ganhou o Prêmio Jabuti na categoria Conto e recebeu elogios de grandes autores como Fernando Sabino e Érico Veríssimo. E o outro Laços de Família que a gente pode citar aqui, olha só que coisa curiosa. Pois em 2018 foi lançado também um outro livro chamado Laços de Família. Sim, senhoras e senhores, Laços de Família, gente, também é o nome de um livro norte-americano lançado em 2018 e escrito pela norte-americana Susan Weeks. E esse livro, o original dele na verdade é Family Tree. Olha só, gente, Family Tree ou Árvore da Família, uma coisa na tradução literal. E Laços de Família, versão norte-americana, conta a história, por isso que é bom ter uma colinha, até arrebentou a colinha, gente. Annie Rush, que ela acaba ficando em coma durante muito tempo, e depois, quando ela retorna para a casa dela e ela tenta retomar a vida dela, ela acaba vendo que muita coisa mudou. Como ela passou anos em coma, os filhos dela cresceram, os parentes delas cresceram, enfim, ela acaba vendo ela acaba se estranhando, acaba vendo que aquilo que ela vivenciava não era mais a vida que ela estava acostumada antes de ficar em coma. Então, além da reabilitação, ela também tem que se acostumar com esse, digamos, novo normal, que é um termo que ficou muito forte na época da Covid-19, né? Mas ela vai ter, com certeza, um apoio de uma pessoa especial nessa empreitada. A autora Susan Weeks, ela já escreveu mais de 50 livros. E, como por exemplo, eu vou botar depois, gente. Minha letra tá horrível. A Alvorada dos Achados e Perdidos e O Mapa do Coração. E também foi vencedora do Rita Awards, o Rita Awards. Alguém sabe o que seria esse Rita Awards? Seria um prêmio, um grande prêmio de literatura, tipo Pulitzer. Quem é entendido na área de literatura, coisa que eu não sou, pode me dar um feedback aí, beleza? E o outro Laços de Família, um pouco menos conhecido de minha parte, é um laço de família chamado, no original, Fort Bliss, lançado em 2014 e com um roteiro de Claudia Myers.
O filme Laços de Família, o norte-americano, esse filme conta a história de uma militar, de uma paramédica muito conceituada do exército norte-americano que estava trabalhando no Afeganistão. O nome da personagem é Meg Swan e é interpretada pela Michelle Monaghan, ou Michelle Monaghan, que já trabalhou em alguns filmes como Beijos e Tiros, Antes Só do Que Mal Casado, entre outros filmes. Eu não conheço muito bem essa atriz, acho que você com certeza que é mais cinéfilo, com certeza conhece mais do que eu, né, gente? Então essa mulher, a nossa amiga Meg, acaba retornando do Afeganistão, só que como ela é uma mãe solteira, então ela deixa o filho dela aos cuidados dos parentes dela e ela tenta logicamente reconquistar a atenção do filho, que agora sente muita falta da mãe, mas tenta, digamos assim, reconectar os laços de família e logicamente isso acaba dando problemas para ela, porque ela tem que começar do zero, reconquistar a atenção do filho, essas coisas todas. Além de, claro, de dar um spoiler, que a pessoa der um spoiler, que parece que ela vai retornar à guerra de novo, vai retornar para o Afeganistão. Esse filme, eu li meio que por cima, tem uma avaliação positiva de 75% do Rotten Tomatoes. Muita gente não leva atenção, não dá muita atenção para o Rotten Tomatoes, mas é um excelente parâmetro, né, o Rotten Tomatoes, para avaliação de filmes. Embora eu não conheça muito realmente esse Fort Bliss no Brasil com o título de Laços de Família. E lógico, a gente chegou finalmente ao laço de família que o brasileiro mais conhece. É o Laços de Família, novela de 2000, portanto fazendo 25 anos neste ano, e que foi escrita, famoso no caso de novelas como Por Amor, História de Amor, Mulheres Apaixonadas, etc e tal. E nesse outro trabalho, Laços de Família, temos a alegre e simpática Helena, vivida pela Vera Fischer, que tem lá, tá tudo feliz na vida dela, uma mulher feliz, tá aquela coisa toda, é uma mulher que não dá bola para julgamentos alheios, é uma mulher que se cuida, aquela coisa toda, muito bonita, por sinal, caiu como uma luva para Vera Fischer, talvez um dos melhores trabalhos da atriz Vera Fischer. E ela tem uma filha também, ela tem a chamada Camila, né, que é a Carolina Dickman. Mas as coisas começam a sair um pouco, os laços de família, digamos assim, começam a ficar meio balançados, depois que justamente a nossa amiga Helena começa a namorar um rapaz mais novo, chamado Edu, que é o Reinaldo Ginechini, em um dos seus primeiros trabalhos. E ela acaba perdendo o namorado justamente para a filha dela. Lógico que há os desentendimentos, aquela coisa toda. E no fim das contas, a personagem da Camila, que nutria antipatia pelo público, começou a ganhar uma nova reviravolta quando foi revelado que a personagem tinha leucemia. E aí aquela cena icônica dela raspando o cabelo comoveu o Brasil, até aumentou o número de pessoas que fizeram doação de órgãos, doação de exames para o tratamento da leucemia, etc e tal. Enfim, vamos dizer assim, um verdadeiro golaço da trama de Laços de Família, que foi também dar uma redenção de uma personagem que não estava caindo no posto público, né? Uma mulher que tirou a namorada da mãe. E aí tem uma galeria de personagens, né? Não me lembrar o nome de todos deles. Temos aí, por exemplo, temos aí a mãe do personagem, né? Eu vou botar aí nos nomes dos personagens que eu não lembro. O personagem da Maria Severo, que ela é bem megera, parece, né? Ela não tinha jeitinho de megera. Tinha a Débora Seco também, que estava ali aprontando das delas também. Tinha a Capitu, uma garota de programa, uma mãe solteira que acaba despertando o amor de um rapaz, o personagem do Luigi Batistelli, que ele tá lá, ele tem um casamento muito complicado com a personagem da atriz Regiane Alves. Eu vou botar tudo aí nos rodapés, gente, eu vou lembrar de todos eles. E logicamente tem uma personagem da Lília Cabral também, que ela vai morar no sul. Aliás, uma coisa que eu não gostei muito,
É que ela foi morar no sul, tudo lindo e maravilhoso. Em vez de dar uma coisa bem gauchesca, bem Rio Grande do Sul mesmo, os caras botaram a trilha música sertaneja, nada contra a música sertaneja. Mas você tem que respeitar a localidade. Se você faz uma trama, se você coloca música Teixeirinha para tocar lá no Nordeste, a gente iria. Se a gente colocasse outro personagem para refletir um local, de uma música, por exemplo, do Pará, você botaria uma música, sei lá, uma música que não reflete o estado do Pará? Com certeza. Uma música que não reflete o Rio Grande do Sul também é a mesma coisa. É que é minha amiga crítica. E depois eu chegava a botar lá os caras que tocavam a mesma música, gente. Os caras só tocavam o Pé da Minha e Luar do Sertão. Quem é que se lembra, gente? E também tem outro personagem que não posso deixar de falar, que é o Miguel, né? O personagem do Tony Ramos. O Miguel que acaba se tornando no início amigo, depois namorado da Helena, depois começa um romance. E aí que vem a parte engraçada, legal, interessante, porque comecei falando de literatura e acabei justamente chocando com literatura. Porque nessa história aí, o Miguel é dono de uma livraria chamada Dom Casmurro, que faz uma referência a um personagem famoso do Machado de Assis. E ele parece que houve um aumento no número de leitores por causa do personagem dele. Ele mesmo, o Tony Ramos, disse que se inspirou, por exemplo, no próprio Manuel Carlos para compor o personagem dele, compor o personagem do nosso amigo Miguel em Laços de Família, que foi um grande sucesso, considerado uma das melhores tramas da Globo dos últimos anos, né? É considerado assim, um dos melhores trabalhos também do Manuel Carlos. E é isso, gente. Laços de Família, essa Laços de Família que eu acabei de falar, sem dúvida nenhuma, é Laços de Família que que o pessoal mais se lembra. E é isso, gente. É que eu fechei por enquanto, e assim fechei todos os Laços de Família que eu encontrei, gente. E fazer só uma referência rápida a duas tramas que tem o nome de Laços de Família, mas não porque é em português brasileiro, mas sim na tradução literal ou no português de Portugal. O primeiro que me vem à cabeça é Lati, um filme italiano com o roteiro de Domenico Starnone, Francesco Piccolo e Daniele Lucchetti. Esse filme é baseado também num livro de mesmo nome, Lati, e que é escrito justamente pelo referido Domenico Starnone, do Domenico Starnone. E a história, assim, ela conta a história de um casal em 3 tempos. Na primeira, a esposa expulsando ele, até já anotei aqui na cola, né? O nome dela é Wanda, que é interpretada por Alba Morhacker, e o marido, Aldo Luigi Locascio. E ela acaba expulsando ele do local. A segunda parte mostra eles já reconciliados, mas indiferentes. E a terceira parte da história mostra eles vivendo suas vidas e tentando se reconciliar, tentando vivendo suas próprias vidas, né? Em uma visita vez e outra, acaba até causando alguns problemas e tudo. E que todos esses problemas acabam ressurgindo, esses traumas do passado acabam ressurgindo depois de uma suposta tentativa de assalto dentro da casa deles. Não sei se estava vazio ou não. Acho que estava vazio, não tenho bem certeza. E o outro Laço de Família, esse é curioso, gente, porque tem uma série americana da NBC de 1982 a 89 que fez um enorme sucesso, chamado Family Ties, que em português brasileiro seria uma Laço de Família. Mas, olha só, gente, aqui no Brasil recebeu o nome de Caras e Caretas. E essa história conta a história de 2 pais, o Steven e a Elise, que estão tentando dar uma educação liberal para os filhos, né? Mas os 3 filhos têm uma mentalidade mais conservadora, gente. Temos aqui interpretado pela Justine Bateman, a outra irmã, que é interpretada pela Tina Yothers, e lógico, o Alex,
que é interpretado pelo Michael J. Fox, com certeza lembrado por muito pessoal pelos filmes como O Segredo do Sucesso, Dr. Hollywood e especialmente a trilogia De Volta para o Futuro. Caras e Caretas foi exibida na sessão comédia às quartas-feiras e com certeza marcou a infância de muita gente por causa do seu bom humor, pelo humor sarcástico, por tratar de maneira bem humorada questões de ordem familiar misturada com a política que estava muito em voga nos Estados Unidos dos anos Ronald Reagan. E é isso então, gente. Esses foram todos os laços de família, diretos e indiretos. Espero que tenham gostado desse vídeo e você pode comentar, curtir e compartilhar esse vídeo. Vai ser muito interessante. E semana que vem eu acho que vou dar uma pausa para essas pesquisas com nomes de personagens e tudo, de novelas com o mesmo nome, de histórias com o mesmo nome, livros com histórias com o mesmo nome de livros, mas que são muito diferentes, para falar, por exemplo, sobre domínio público, obras de domínio público que já estão em domínio público e de grandes autores nacionais que só vão estar em domínio público depois de 70 anos. Quanto tempo será que ainda falta para as obras do Érico Veríssimo estar de domínio público? E da Clarice Lispector? E do Guimarães Rosa? O Monteiro Lobato e o nosso amigo Graciliano Ramos já são de domínio público. Machado de Assis, Lima Barreto, etc e tal. Tem algum outro autor que já tem obra em domínio público? Isso você vai saber no próximo vídeo. Beleza, galera?